Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui na reta final do estudo dos átomos, né? O átomo, agora a gente vai analisar, conhecer mais algumas propriedades dos átomos. Nós estaremos considerando um modelo que na verdade é uma junção de ideias, né, de Rutherford e de Bohr. Modelo este proposto em 1913. Evidentemente, de 1913 até os nossos dias, nós tivemos uma evolução na ideia do átomo, né? No entanto, este modelo proposto por Bohr, que foi um ajuste feito nas ideias de Rutherford, nas conclusões que Rutherford tirou ao analisar os resultados do seu experimento com as partículas alfa, que eram atiradas sobre a lâmina de ouro, né, num experimento que ficou famoso. Bohr aperfeiçoa esse modelo, estabelecendo ali propondo os seus ajustes. E aí, no entanto, este modelo, embora tenha sido proposto em 1913, até hoje, a química do ensino médio que nós estudamos é atendida, pode ser compreendida a partir dos modelos que estudamos até aqui, né? Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, e este modelo que, na verdade, pode ser chamado de Rutherford-Bohr, né? Então vamos conhecer melhor este átomo. Este átomo, proposto por Rutherford e Bohr, é uma estrutura, né? Um sistema complexo, mas muito galante, muito bonito, né? Ele apresenta um núcleo central e uma região ao redor deste núcleo, onde estão ali os elétrons. Então a primeira parte, o núcleo é pequeno, maciço e denso. Por que maciço e denso? Porque ele recebia o impacto das partículas alfa e não permitiam que ela passasse, né? Você lembra que nós comentamos que este foi o fenômeno, o evento que mais surpreendeu Rutherford. Rutherford esperava que as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, mas algumas não conseguiam fazer isso. Por quê? Porque acertavam o núcleo do átomo. E acertando o núcleo do átomo, esse núcleo precisava ser muito denso para não permitir que as partículas passassem. Então era maciço e denso, e ali estaria praticamente toda a massa do átomo. E ali também estariam os prótons com cargas positivas. A conclusão de que o núcleo seria positivo aconteceu porque as partículas alfa, algumas delas eram desviadas, né? Como as partículas alfa tinham carga positiva, então para que elas fossem desviadas, elas precisariam ter sido desviadas por algo que também tivesse carga positiva. Então, ao se aproximar do núcleo, elas sendo positivas, quando se aproximavam do núcleo, que também era positivo, elas sofriam então a repulsão e eram desviadas, né? Bom, a eletrosfera seria a região ao redor do núcleo, né? A eletrosfera seria grande em relação ao tamanho do núcleo, então a eletrosfera ela tem praticamente o volume do átomo, né? Então, os átomos maiores podem ter uma eletrosfera 100.000 vezes maior do que o núcleo. É como se você tivesse um campo de futebol, né? Pudéssemos comparar o átomo a um campo de futebol em suas dimensões. E então, o campo de futebol, incluindo sua arquibancada, seria, então, o átomo, né? No centro do gramado, imagine uma mosca, tá? Essa mosca no centro do gramado seria o núcleo. E todo o espaço a partir dali até a arquibancada comporia
à eletrosfera. Para você ter uma ideia do tamanho do núcleo em relação à eletrosfera. Quer dizer, o núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. Embora muito pequeno, o núcleo contém toda a massa da matéria. Ao passo que a eletrosfera é responsável pelo volume da matéria, né? Ela é que tem o tamanho. Nós somos formados de átomos, né? Eu sou formado por átomo e você também. Todas as coisas que existem no universo são constituídas por átomos. Então, tudo que tem massa decorre, né? A massa da matéria decorre do núcleo, né? Então, a minha massa é em função do núcleo dos meus átomos, né? Então, os prótons, os nêutrons, que naquele tempo proposto, em 1913, ainda nem sequer haviam sido descobertos, né? Os prótons e os nêutrons constituem a massa do meu corpo. Por outro lado, o meu tamanho se deve à eletrosfera dos meus átomos, né? Então, o meu volume se deve à eletrosfera, ao passo que a minha massa se deve ao núcleo dos meus átomos, né? Então, a eletrosfera é grande em relação ao núcleo, né? Lembra-se que no experimento de Rutherford, a grande maioria das partículas passavam. Então, todas as partículas que atingiam esta região externa ao núcleo atravessavam facilmente, né? Como a maioria dessas partículas atravessavam livremente, então ele concluiu que a eletrosfera seria muito maior do que o núcleo, tá certo? Muito bem. Portanto, seria grande e vazia, né? Porque, embora tenha os elétrons, como ela é muito grande, o espaço todo é vazio praticamente, né? E ali estaria o volume do átomo, onde estariam também os elétrons, né? Os elétrons têm cargas negativas, né? Muito bem. Então, resumindo, quais são as partículas fundamentais do átomo? As principais partículas que formam o átomo. Então, são elas: prótons, nêutrons e elétrons, né? Os nêutrons, eles foram descobertos em 1932. Então, quando Bohr propôs os ajustes ao átomo de Rutherford, os nêutrons ainda não haviam sido descobertos. Inclusive, esse modelo de Rutherford-Bohr ainda tem um probleminha que não estava explicado, que era justamente o núcleo, né? Como é que um núcleo positivo, né, porque até então só se sabia da existência das cargas positivas, como é que um núcleo positivo conseguia se manter se os positivos se repelem? Né? Então, Rutherford teria então proposto a existência dos nêutrons, né? Partículas, entidades que fossem neutras e que pudesse anular as cargas dos prótons, impedindo que ele se desintegrasse ali, que o núcleo se desintegrasse, né? O que de fato foi comprovado em 1932, quando os nêutrons foram descobertos. E aí compôs as partículas do átomo, né? Então, o átomo é composto então por prótons e nêutrons que ficam no núcleo e de elétrons que ficam na eletrosfera, tá certo? Então, a carga dos prótons é mais 1, né, positiva. A massa relativa é 1 e a sua localização é no núcleo. Os elétrons têm carga elétrica menos 1, né? Então, os prótons são mais 1, os elétrons são menos 1. E aí você tem um balanço de cargas no átomo, né? O átomo ele acaba sendo eletricamente neutro, porque o número de cargas positivas no núcleo, o número de prótons, acaba sendo compensado pelo número de elétrons na eletrosfera. Então, e aí a quantidade de cargas ela é balanceada. Então, o átomo ele tem o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, né? Então, os elétrons têm carga elétrica menos 1, a massa relativa é 0, na verdade, os elétrons eles têm massa, só que é uma massa muito pequena. Se nós compararmos a massa de um elétron à massa de um próton, a massa de um elétron é quase 2.000 vezes menor do que a massa de um próton. Então, a gente nem considera, né? Então, não é que é 0, a gente simplesmente despreza a massa do elétron
quando faz cálculos para, pelo menos agora no ensino médio, né, nós não consideraremos a massa do elétron, embora ela exista, mas ela é muito pequena, 1832 vezes menor do que a massa do próton, né? Então é relativamente igual a zero, quer dizer, aproximadamente, né? E está na eletrosfera. Os nêutrons têm carga elétrica neutra, não tem carga elétrica, né? E isto é fundamental para a manutenção do núcleo, porque se no núcleo tivesse só cargas positivas, o núcleo se desintegraria devido à repulsão das cargas de mesmo sinal, né? Então, os nêutrons são fundamentais para manutenção do núcleo. A massa relativa é 1. O que significa isso? Que a massa de um nêutron é igual à massa de um próton, pelo menos nos cálculos que faremos aí no ensino médio, né? Para todas as situações, nós consideraremos a massa de um próton igual à massa de um nêutron. Na verdade, existe uma pequena diferença, mas é irrelevante a diferença. Então, consideraremos a massa de um próton igual à massa de um nêutron, tá? Então, se a massa de um próton for 1 grama, a massa de um nêutron também será 1 grama, tá certo? Bom, e também está no núcleo do átomo, tá bom? Então esta é um resumo das partículas fundamentais do átomo, né? Como é que a gente representa isso? Inclusive na tabela periódica você vai ter esta representação. 2 números, um em cima e outro embaixo, e no meio você vai ter o símbolo do elemento químico, tá? Este símbolo é formado por letras, né? 1, 2 ou 3 letras, em geral 1 ou 2 letras. Quando ele for representado por uma letra, esta será maiúscula. Quando ele for representado por 2 letras, a primeira será maiúscula e a segunda será minúscula, tá bom? Em cima, de um lado ou do outro, tanto faz, você terá um número que, na verdade, é o número de massa, tá? Número de massa. O que é isso aqui? O que é número de massa? Corresponde à soma dos prótons com os nêutrons. Então, este número aqui vai indicar para você quantos prótons e quantos nêutrons somados existem no núcleo do átomo, tá? Então, quantos são? E este aqui é o número de prótons, né? Que nós vamos chamá-lo de número atômico, tá? Então, número de prótons ou número atômico. Então, número de massa em cima, número atômico embaixo. Interessante é que este número aqui, que é o número de prótons, é como se fosse o RG do átomo. Por isso é que o número de prótons é também chamado número atômico. Representa o tanto de cargas positivas, o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Por que este número é importante? Porque o número de prótons define quantos elétrons o átomo terá na sua eletrosfera. Então, se um átomo tiver 10 prótons no núcleo, ele terá 10 elétrons na eletrosfera. E o número de elétrons que um átomo tem na eletrosfera é quem determina as suas propriedades químicas, tá? Então, por isso é que o número de prótons é tão importante. O número de prótons é chamado também de número atômico. Nós vamos chamá-lo assim, de número atômico, mas é o número de prótons. Então, ele é o RG dos átomos, tá? Então, é ele que identifica os átomos. E isto é importante porque ele define o número de elétrons que tem na eletrosfera do átomo, tá bom? Muito bem. Então, o número de elétrons sempre será igual ao número de prótons em um átomo. Então, um exemplo aqui, o átomo de sódio, né? Que a primeira letra é maiúscula, a segunda letra é minúscula, o símbolo é Na. Por que é sódio e é representado por Na? Muitos elementos, eles tiveram seus nomes já na antiguidade, né? E estes nomes, eles derivam da língua latina, como é o caso do sódio, né? Existem outros, como o ouro, que é AU, o símbolo, a prata, que é AG, o símbolo, né? Então veja que o cobre, que é Cu, o símbolo. Então esse Na vem de natrium, que é sódio em latim, tá bom? Mas aí o que nós chamamos a atenção? Para os 2 números que aparecem aqui. O número que aparece em cima é o número de massa.
O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons que existem no núcleo. Então aqui o número que aparece em cima, olha só, é o número de partículas somadas que ele tem no núcleo, número de prótons e nêutrons. Já aqui embaixo, você sempre terá o número de prótons, que vai se chamar número atômico, né? Bom, se eu tenho o número de massa e o número de prótons, eu consigo saber quem é o número de nêutrons. Por quê? Porque, veja, a soma do número de massa é prótons mais nêutrons. Se eu quero isolar os nêutrons, é só passar esses prótons para cá, certo? Ele vem diminuindo. Então, A menos P é igual a N, tá certo? Então, o número de nêutrons eu posso determinar assim, né? A menos P igual a N. Então, olha só, número de massa é 23, menos o número de prótons, então eu tenho 12 nêutrons. Observe que o número de nêutrons não aparecerá no símbolo, mas se eu subtrair o número de prótons da massa, eu acho o número de nêutrons, tá bom? Muito bem. Já o átomo de Thomson previa a possibilidade de um átomo perder ou ganhar elétrons, tá certo? Inclusive o modelo de Thomson ele vem para justificar, para explicar os fenômenos elétricos. Por isso o Thomson propôs o seu modelo atômico, tá certo? Então, um átomo ele tem carga zero. Por quê? Porque o número de cargas positivas no núcleo é igual ao número de cargas negativas na eletrosfera. Mas, veja, o núcleo de um átomo, ele não poderá sofrer alteração, tá? O número de prótons, por exemplo, e nêutrons que um átomo tem no seu núcleo, não pode ser mexido, sempre vai ficar lá constante, ninguém vai mexer nele, ok? Na radioatividade, que é um fenômeno nuclear, que é um fenômeno físico e não químico, o núcleo sofre alterações, mas na química não ocorrem alterações no núcleo, ok? Então, o núcleo nunca vai sofrer alteração na sua quantidade de partículas. Então, a eletrosfera, por outro lado, ela sofre alterações, ou seja, elétrons podem ser acrescentados ou podem ser subtraídos da eletrosfera. E quando isso acontece, o que se dá com o átomo? Na verdade, quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma numa coisa chamada íon. Então, o que é um íon? Um íon é uma espécie química carregada com cargas positivas ou negativas. Então, vamos analisar as duas possibilidades. Veja a primeira delas. Imagine que você tem aqui um átomo, né? Um átomo, 4 prótons e 4 elétrons, carga zero. Mas o que acontece? Este átomo, ele perde um elétron. Quando ele perde um elétron, veja que agora eu tenho uma carga positiva sobrando. Então, qual é a somatória de cargas desta espécie? É mais um. Esta espécie agora está carregada positivamente. Então, agora, esta espécie, ela carregada positivamente, ela é chamada de íon, tá? E as espécies carregadas, então veja, imagine que ela perca 2, ela vai ter carga mais 2, porque vão sobrar 2 cargas positivas. E aí tem um detalhe que a química começa a trazer alguma confusão para a sua cabeça. Veja que ele está perdendo e está assumindo carga positiva, né? Então esse mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons e não que ele ganhou alguma coisa, né? Então ele perdeu 2 elétrons, ficou mais 2. Se ele perder 3, vai sobrar o quê? Mais 3. E se ele perder 4, ele vai assumir uma carga? Mais 4. Espécies carregadas positivamente são chamadas de cátion, ok? Espécies carregadas positivamente são íons, chamados cátions, ok? Muito bem, agora vamos dar aqui alguns exemplos de cátions. Veja aqui, este primeiro é o sódio, perdeu um elétron, ok? Ó. Este aqui é o cálcio, perdeu quantos? 2 elétrons. E este aqui, o ferro, perdeu quantos elétrons? 3 elétrons. Então, a carga positiva vai indicar o número de elétrons que a espécie perdeu. Tá bom? Agora, vamos considerar aqui a outra hipótese. Veja que você tem um átomo
com 2 prótons e 2 elétrons e a carga é nula, é zero. Agora considere a possibilidade dele ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron, veja, o número de prótons não altera, claro, né? O número de prótons é inalterável, não vai ser mexido no número de prótons. Então ele ganhou um elétron, veja que agora ele tem uma carga negativa a mais, né? Uma carga negativa a mais. Qual é então o resultado dessas cargas todas aqui? É menos 1. Ele tem uma carga negativa a mais. Então menos 1 significa um elétron a mais, né? Ganhou um elétron. E se ele ganhar 2 elétrons, olha, 2 cargas negativas sobrando. Então a carga da espécie vai ser menos 2. E se ele ganhar mais 1? Então vão sobrar 3. Então a carga total vai ser menos 3. E supondo a possibilidade dele ganhar 4 elétrons, então a carga será menos 4. Isso aqui é uma espécie carregada negativamente. A espécie carregada negativamente ela é chamada de íon. E os íons carregados negativamente são chamados de ânions, ok? Lembra-se como se chama as carregadas positivamente? Cátions. E as carregadas negativamente? Ânions. E tanto as carregadas positivamente como negativamente são chamados de íons. Todas as espécies carregadas são chamadas de íons. Então, este aqui é um ânion, que é uma espécie química com carga negativa. Ok? Exemplos aqui, olha só. O fluoreto, que é o F, o átomo de flúor, que ganhou um elétron, né? Ganhou um elétron menos 1. Aqui é o oxigênio ganhando 2 elétrons, tá? Então, ganhou 2 elétrons. E aqui é o nitrogênio que ganhou 3 elétrons, tá bom? Então, resuminho aqui. O átomo ele pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons, tá? Quando ele perde elétrons, ele assume carga positiva. E quando ele ganha elétrons, carga negativa, né? Quando ele perde elétrons com carga positiva, ele é chamado de cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica com carga negativa e recebe o nome de ânion. Tá bom? Bom, isoátomos. O que significam isoátomos? Na próxima aula nós veremos o que significa isoátomos. Até lá então.